por que que tem tanta bandeira de One Piece nas ruas esses dias? Se inscreve aí e bora falar sobre isso. Se você acompanha as notícias do mundo afora, você deve ter percebido que tem sido comum ver essa bandeira em manifestações por aí. Aconteceu na Indonésia, Nepal, Filipinas, Peru e até aqui no Brasil. Essa bandeira é um símbolo do mangá e anime One Piece, escrito por Eiichiro Oda e publicado desde 1996. Nesses quase 30 anos de história, One Piece tem sido uma das obras mais bem-sucedidas do mundo, sendo por anos consecutivos o mangá mais vendido do Japão. Essa bandeira é o símbolo do bando do Chapéu de Palha, a tripulação de piratas que protagoniza a série. Durante a sua trajetória, esses personagens viajam pelo mundo derrubando governos que oprimem as suas populações que vivem sob uma enorme desigualdade social. O sonho do protagonista e capitão da tripulação, o Luffy, é ser o homem mais livre do mundo. Eu sou Monkey D. Luffy. Se liga, eu vou ser o rei dos piratas! E ele, assim como a sua bandeira, se tornaram um símbolo de liberdade. Por esse resumo já dá pra entender um pouco por que essa bandeira tem sido comum nas manifestações. As pessoas estão incomodadas com a opressão e com a desigualdade social proporcionadas pelos seus governos e querem derrubar ele, assim como os protagonistas da série fazem sob essa bandeira. Mas tem uma questão que sempre volta. Essa bandeira é um símbolo dos ideais da direita ou da esquerda? É isso que eu quero debater aqui. Eu evidentemente não sou parcial e nem acredito em imparcialidade, mas meu objetivo não é defender um lado, mas sim debater sobre a série, a política nela e a sua instrumentalização na política. A primeira coisa que eu quero falar é que obra nenhuma existe no vácuo. Toda obra é a manifestação de um espírito do tempo, aquilo que a gente chama de Zeitgeist. Ela é fruto de uma época, de um lugar e de um povo. E quando eu digo povo, eu tô incluindo cultura, senso comum e etc. Humberto Eco, no seu livro Os Limites da Interpretação, vai dizer, entre muitas coisas, que a interpretação não é infinita. Para ele, e eu concordo, existem sim interpretações incorretas. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Como o vídeo não é sobre isso, eu não vou aprofundar nas ideias do autor, mas para quem tiver interesse, eu tenho um vídeo sobre isso e sobre várias outras coisas disponível no meu Apoia-se, que eu vou atualizando com conteúdo sobre história e teoria de arte. Mas voltando, o que é importante sobre ele pra gente nesse vídeo é que a interpretação tem um limite de coerência. Apesar de muito amplo, ele não é infinito e isso tem que ser levado em consideração. Certas coisas estão presentes objetivamente na obra, e é sobre elas que a gente vai começar falando. A primeira é o conceito de liberdade. Liberais e libertários por aí reivindicam esse símbolo como representante desse conceito que não é nada consensual. Liberdade é uma ideia abstrata que seu significado muda a depender de onde, quando e pra quem você pergunta. Um pequeno exemplo da complexidade desse conceito é que durante a Guerra Fria os Estados Unidos organizavam o Congresso pela Liberdade da Cultura. Na mesma época, esse conceito de liberdade da cultura era a principal pauta defendida pelos comunistas. Dois lados radicalmente diferentes reivindicavam essa liberdade e viam no outro a falta dela. Sempre foi um conceito em disputa, e é até hoje. Então partir de uma ideia tão abstrata e disputada como a liberdade não tem tanta efetividade. O que a gente precisa fazer é olhar para a série e tentar entender o que a liberdade representa ali, naquele mundo e para aqueles personagens. O mundo de One Piece é um enorme arquipélago, em que cada ilha é um país. A grande maioria deles está sob o governo mundial, uma espécie de ONU, mas que em vez de ser controlada pelos governos, controla eles, ela está acima das ilhas que são os países. Como se o mundo inteiro estivesse sob só um governo e as lideranças dos países agissem como poderes regionais com uma autonomia extremamente relativa e limitada. Governo mundial. Aquele símbolo representa os 4 mares e os 170 países aliados do governo mundial. O governo mundial tem um braço armado que se chama Marinha. Ela atua como uma polícia daquele mundo. Não percam a compostura! Viemos aqui para capturar o verdadeiro Chapéu de Palha! Quem manda no governo mundial e consequentemente também na marinha são os dragões celestiais. Eles são nobres de nascença que vivem literalmente no topo do mundo e usam capacetes de astronautas para não respirarem o mesmo ar dos comuns. Eles têm uma enorme e complexa rede de escravidão em que eles capturam e traficam quem eles bem entenderem. Um povo está sujeito a uma discriminação maior e é o principal alvo do tráfico de escravos. Eles são os homens peixe. Eles são escravizados, agredidos e humilhados pelos demais.
mais. E ao longo da série, diversos paralelos com a segregação racial do mundo real são traçados com as histórias dos Homens-Peixe. Além de tudo isso, existe um grupo de revolucionários que querem derrubar o governo mundial, e também tem os piratas. Esses últimos são basicamente bandidos, mas não só. São pessoas que não se submetem a ninguém e frequentemente conquistam países e se tornam líderes tiranos. Existem piratas que se aliam com a marinha e passam a trabalhar para ela. Eles se tornam os corsários. A maioria desses piratas que viram lideranças tiranas dos países que conquistam são esses corsários. Justamente por serem aliados do governo mundial, a marinha faz vista grossa para os crimes que eles cometem. Na ausência da marinha, que deveria proteger o povo, o bando dos Chapéus de Palha entra nesses países e derrubam esses governos que até então deixavam as pessoas vivendo na miséria. Não existe na série um debate sobre sistemas de governo. Monarquia, parlamentarismo, república, socialismo, capitalismo, nada disso é sequer mencionado. Normalmente, os líderes legais são reis que são retratados como pessoas que genuinamente se importam com a sua população. E os malvados costumam ser piratas que exploram o povo para enriquecimento próprio. Em todos os casos, a ideia de governo é aglutinada em um só personagem por país, algo que facilita a narrativa e se torna facilmente aceito quando chamamos ele de rei. Mesmo que com a deposição dos tiranos, os reis sejam reestabelecidos, não existe alguma forma de exaltação ou apologia da monarquia. A figura do rei representa a ideia de um líder legítimo. É ele que deve governar, porque é ele que se importa com o povo. Normalmente os países viviam um momento áureo, com tudo em abundância, até que o rei fosse derrubado. Com a derrubada do rei, não existe uma nova forma de governo que se contrapõe à monarquia. Como eu falei antes, as formas de governo são completamente abstratas na série. Tem um cara que é bom e apoiado pelo povo, e tem um cara que é mau e odiado pelo povo. Se ele é mau, ele é mandado embora pelo Chapéu de Palha. Se ele é bom, é apoiado por eles. E é importante que seja simples dessa forma, porque a série começa como uma obra infantil e vai se amadurecendo ao longo dos anos. Ou seja, é incoerente e no mínimo desonesto associar essa bandeira a qualquer tipo de ideal monárquico, como já foi feito por alguns. Não importa se é ou não um rei, o que importa é agir em benefício do povo, atender às suas demandas e promover a igualdade. Libertar um povo na série é, portanto, dar a ele esse tipo de líder. E agora a gente vai para outra questão. Isso não é feito em nome da justiça social, da democracia ou da igualdade, e sim da amizade. O Luffy, capitão do bando, sempre ajuda um país só depois de se tornar amigo de uma pessoa ou grupo que é oprimido ali. Ele não tem uma proposta de governo, ele só quer ajudar os seus amigos, e isso com muita frequência é usado para despolitizar a série. E existe uma validez aí, mas a obra não é sobre um personagem sozinho. Mesmo agindo de forma quase irracional, os protagonistas estão sempre do mesmo lado que o exército revolucionário, algo que para eles é inconsciente, mas é evidentemente planejado pelo autor. O exército revolucionário, cujo líder é pai do protagonista, tem uma clara inspiração em movimentos relacionados à esquerda. Além da estética visual dos personagens e dos ideais revolucionários, o gosto do autor pela Revolução Cubana em especial é visível tanto no seu estúdio, que tem uma foto do Che Guevara, quanto no nome do navio do exército revolucionário. O navio deles é chamado de Vento Grama, inspirado diretamente no navio em que os revolucionários desembarcam em Cuba, que se chamava Grama. Da mesma forma, os dragões celestiais, que são os principais vilões da série, têm muitos paralelos com o fascismo. Partindo do conceito de urfascismo, ou fascismo eterno, também do Umberto Eco, que eu mencionei no começo do vídeo, o fascismo não é uma coisa só, mas se manifesta de diversas formas, com diferentes facetas pelo mundo e ao longo da história. Entre as características que esses governos costumam ter, Umberto Eco cita o culto à tradição, a suspeita e ataque ao mundo intelectual e cultural, racismo, apelo às frustrações das classes médias, nacionalismo, elitismo popular. Vamos falar de cada um. O culto à tradição é evidente. Os dragões celestiais são descendentes diretos daqueles que fundaram o governo mundial. As mesmas famílias governam o mundo desde então e são muito apegadas aos ideais da sua fundação. O racismo é presente na já mencionada exclusão, exploração e escravidão promovida contra os homens-peixe. O apelo às frustrações da classe média se manifesta através da marinha
linha, que dá às camadas médias da população que tem medo dos piratas uma falsa sensação de segurança, enquanto os mais pobres vivem na miséria e os mais poderosos vivem no luxo. O nacionalismo aparece de uma forma mais abstrata, com um governo mundial que destrói todos os outros países que se opõem aos seus moldes. E o elitismo é reforçado no sentimento de superioridade alimentado por eles, que se colocam no topo do mundo e se veem como maiores e naturalmente melhores do que os demais. Por fim, o ataque ao mundo intelectual e cultural é visível em um dos episódios mais marcantes da série, o genocídio da população de Ohara, país que treinava arqueólogos para pesquisarem o passado de antes do governo mundial e antes dos dragões celestiais, coisa que na obra é um crime, mesmo que pela amizade é a bandeira desse governo mundial que o Chapéu de Palha incendeiam como uma declaração de guerra. Sogeking! Queima a bandeira. Senta o dedo. Entendido. Queimem, malditos! Técnica mortal! Firebird está! E é um de seus representantes que o Luffy soca ao presenciar o leilão de um homem-peixe, que seria vendido como escravo. O que ele vai fazer? Tá maluco? E aí, do Chapéu de Palha? Ele vai encarar? Você me irrita também! Arrepiei, tô todo arrepiado. O que é feito na série em nome dessa bandeira é muito mais marcante do que as suas motivações por trás dos feitos. A prática é o critério da verdade, e a prática do Chapéu de Palha é trazer para os países por onde eles passam mais igualdade, bem-estar social e autodeterminação, ao mesmo tempo que luta contra a opressão do governo mundial. Eu mencionei no começo do vídeo que existem sim interpretações erradas, mas eu acho que é muito difícil ser categórico em relação a isso. Mas me parece errado, a partir do que eu apresentei, associar essa bandeira a algum grupo que defenda a morte, o genocídio, a xenofobia, o racismo e até a LGBTfobia. Existem múltiplos aliados do Chapéu de Palha que são abertamente LGBT na série, assunto que não deu tempo de aprofundar aqui. A série não fala de capitalismo, socialismo, monarquia ou o que for, mas é muito explícita em repudiar qualquer tipo de desigualdade social e preconceito. E só tem um lado que também defende isso. A fala desse personagem ilustra bem isso. O povo lá do governo tá falando que sua existência já é um crime, mas não importa o que digam. Sua existência não é crime coisa nenhuma. Mas mesmo que eu defenda que a bandeira tem um lado, seria errado dizer que a sua presença nas ruas carrega ele de forma unilateral. Nas ruas ela tem representado a insatisfação popular e a luta por uma mudança de governo, mas nem sempre ela tem carregado um posicionamento político muito claro. Da mesma forma que aconteceu com V de Vingança, Punisher, Star Wars e várias outras mídias da cultura pop, um símbolo é facilmente alterado e cooptado por aqueles que querem usar ele. Enquanto eu editava esse vídeo, aconteceu uma manifestação de cunho bastante reacionário no México e um dos seus principais símbolos foi justamente a bandeira de One Piece. Como outros elementos da cultura pop, esse símbolo foi cooptado pela direita, que é um jeito muito fácil de se aproximar da juventude, dando para ela uma falsa sensação de protagonismo revolucionário. A insatisfação popular é manipulada por grupos que se dizem disruptivos e vendem soluções simples para problemas complexos. Na prática, eles atuam a favor da manutenção do status quo, e essas soluções simples, que normalmente são um derrubo governo que melhora, acabam resultando em uma perda ainda maior dos direitos da população e no agravamento das desigualdades. Um bom exemplo disso foram as manifestações de 2013 até 2016 aqui no Brasil, que tinha uma presença muito forte da máscara do Guy Fawkes do V de Vingança. E o seu resultado foi o governo do Michel Temer, que trouxe consigo a reforma educacional, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que pioraram significativamente a nossa vida desde então. A bandeira de One Piece está sendo agora a mesma coisa que a máscara do Guy Fawkes foi na década anterior. Um símbolo sem profundidade política alguma
e que é utilizado de uma forma que se desloca completamente do seu significado dentro da obra. Em resumo, é só uma forma um pouco mais pop de ser reaça. Agora a gente pode voltar pro vídeo. E a utilização política desses símbolos é muito atrativa, principalmente pelos mais jovens. Não à toa tem deputado por aí que se vende em cima de desenho animado. Oi, já voltou! Com um novo símbolo surgindo, é muito importante ter cuidado com quem vai se apropriar dele primeiro. E não é uma corrida, é muito mais algo a se observar. Uma coisa é certa, é muito mais comum a direita se apropriar da ficção. Na ausência de heróis reais, é necessário inventar. E mesmo os inventados precisam ter a sua personalidade distorcida para se adequar a certos posicionamentos nefastos. E enfim, sabemos quem é o nosso governo mundial e sabemos qual bandeira queimar. Eu sou o Koba e eu espero que vocês tenham gostado.